Paulo Pinheiro de Andrade. Onde você nasceu? No Rio de Janeiro. Meu pai era oficial de marinha. Minha mãe era dona de casa. Estudei no Colégio Santo Inácio, que é o equivalente aqui em São Paulo ao São Luís, aos jesuítas. E depois eu fui fazer uma viagem através da África com 2 amigos. Passamos um ano viajando, atravessamos a África, fomos para a Europa, depois descemos do Havre para a Venezuela e descemos a costa do Pacífico. Fomos até o Pacífico, descemos a costa do Pacífico. Entramos no Brasil pela Uruguai e um ano disso foi muito difícil continuar a estudar, porque quando eu fui estudar, eu tinha abandonado a ideia de ser engenheiro e resolvi ser economista, e eu fui assistir umas aulas na faculdade de economia como ouvinte para entender aquilo e me senti no meio de um jardim da infância, né? Porque uma vivência toda essa, uma garotada completamente boba e tal. E aí para complicar as coisas, eu recebi uma proposta de trabalhar na Bélgica. Havia uma exposição universal dessas exposições que acontecem de vez em quando, que o Brasil ia ter um pavilhão lá e o gerente do pavilhão era pai de uma amiga minha. E ele disse: eu estou precisando de alguém que fale inglês, francês, espanhol e que se vire, que tal, para me ajudar lá. E me contratou. Eu fui passar 6 meses vivendo em Bruxelas. E quando eu voltei para o Brasil, aí não queria mais estudar mesmo, eu queria virar empresário. Eu voltei para o Brasil e me meti em fazer algum negócio. 2 dos amigos que estavam envolvidos com essa viagem pela África, resolvemos criar no Brasil uma empresa de transporte de automóveis, essas cegonheiras que não existiam. E nessa época os jipes eram entregues em caravana. Eles saíam de São Bernardo e iam por caravana para essas estradas horrorosas que havia naquela época. E já chegavam daquele jeito. Nós achamos que isso era um absurdo, era interessante colocar uma empresa para fazer isso. Enfim, um belo dia nós tínhamos uma proposta e fomos a Willys com a proposta. Era o COO, digamos. Na época não se chamava Chief Operating Officer, mas ele era o segundo homem da Willys e era o que tinha se tornado nosso amigo. E esse brasileiro era um cara formidável chamado Walter Lorsch. Quando nós começamos a contar a nossa história, ele falou: para. Foi lá, trancou a porta e disse: não falem mais nada sobre isso, porque nós vamos ser concorrentes. E vocês não podem revelar para o seu concorrente. Abriu uma gaveta e puxou o plano dele. Ele tinha armado um plano para fazer uma empresa de cegonheira. Ela contou tudo. Agora, disse: eu acho que vocês têm um problema sério, porque eu já tenho o contrato da Willys assinado. E estou bem adiantado para ter o contrato do outro fabricante, que era o DKV, que fazia aquilo. O resto fabricava era caminhões e coisas. Não tinha ainda. Isso é anterior a isso. O fato é que a nossa ideia morreu ali, né? Aí a gente resolveu fabricar ar-condicionado para automóvel no Brasil. Bom, nós tínhamos tido uma familiaridade e tal, aquela coisa, né? E é uma coisa que fazia falta, né? Hoje em dia é que a gente percebe como faz falta. Então nós importamos um aparelho, nós fizemos um levantamento muito rigoroso para tentar verificar as peças mais banais no Brasil. A conclusão nossa é que não havia possibilidade de fabricar ar-condicionado no Brasil a um preço viável. E tanto isso é verdade que levamos muito tempo a ter ar-condicionado no Brasil. Enfim, aí nós abandonamos a ideia de criar alguma indústria e eu resolvi procurar um emprego. Eu, com um currículo bastante esquisito, ou seja, não tinha me formado em coisa alguma, tinha me formado na Universidade da Vida em fazer coisas, resolvi procurar emprego. Eu comecei a trabalhar no Brasil em 59. Essas peripécias todas aconteceram em 56, 57, 58, metade de 59. Aí eu comuniquei no círculo familiar e entre os amigos da família que eu estava procurando emprego. Em menos de 30 dias eu tinha 20 e tantas propostas.
as coisas mais absurdas, diga-se de passagem. E simplesmente todos diziam o seguinte: é difícil encontrar gente. Naquela época havia no Brasil, no total, 100 mil estudantes universitários. O fato é que eu, nessa época, conheci o Maxime Castelnau, que depois se tornou um dos grandes figuras da pesquisa de mercado no Brasil. Faleceu alguns anos atrás. E ele era um francês que tinha sido paraquedista na Segunda Guerra Mundial, tinha sobrevivido. Dos 100 companheiros dele que foram para a Inglaterra aprender a ser paraquedista, sobreviveram 5, né? E ele, quando acabar a guerra, ele foi trabalhar. E foi trabalhar em marketing, foi trabalhar na Unilever e terminou como gerente de produto de margarina. E a França estava passando por dificuldades, aquela coisa tal, e houve uma oportunidade dele vir para o Brasil. Ele resolveu, pegou a família e veio embora para o Brasil. Uma filha dele é diretora do Ibope. A Laure Castelnau trabalha com Nelson Marangoni, certo? Veio fora, chegou aqui, foi trabalhar em publicidade, foi trabalhar numa das agências que era muito forte naquela época, a Interamericana, uma das agências de grande nível de qualidade que havia. E no Rio de Janeiro, nessa época, era mais importante que São Paulo, esse campo. A sede da Macan era no Rio, a sede da Thompson no Rio, a sede da precursora da Ogilvy, da Standard, era no Rio. E ele trabalhou algum tempo nisso e um belo dia ele recebeu uma proposta de se tornar gerente de marketing da linha Vic Vaporub, um laboratório americano. Ele gostou da proposta, foi trabalhar nisso e eu fui trabalhar com ele para armar o time. A gente se conheceu, ele se interessou pelo meu currículo esquisito. Como ele era um paraquedista que tinha caído de paraquedas na publicidade, então um jeito meio maluco, outro maluco, vocês costumam se entender, né? E ele fui trabalhar com ele ser treinado para ser gerente de produto. Chamava-se Vic Chemical. Uma empresa Americana. A carreira que eu fiz na Vic foi de uns 5 anos. Aí, passado um ano da minha entrada na empresa, ele recebeu a proposta de se tornar gerente de marketing do IPOM. O IPOM, vamos fazer aqui um pequeno parênteses, o IPOM foi a segunda empresa de pesquisa a ser criada no Brasil. A primeira foi o Ibope, em 42, e em 52 foi criado o IPOM. O IPOM foi criado por um grupo americano chamado International Research Associates, INRA. E começou com um americano chamado Monroe Mendelssohn, que nessa época contrata o Otávio da Costa do Ara. O Monroe trabalhava no Rio e o Otávio tocava no escritório de São Paulo. O Monroe era um craque. Quando ele saiu daqui, voltou para os Estados Unidos, criou uma empresa chamada Monroe Mendelssohn lá, que existe até hoje. O Monroe ficou aqui no Brasil, eu acho que uns 2 anos, e foi substituído pelo Charlie Sobel. Mas o Charlie ficou no Brasil. Esse eu conheci bem, porque na Vic, Maxime e eu éramos clientes do Charlie. E aí, quando o Maxime, o Charlie queria ir embora do Brasil. Eles queriam vir ficar 2 anos e ir embora. Então, 52, até o Maxime sair de lá, foi em 60, onde ele saiu. Tínhamos passado 8 anos, o Charles já estava por aqui, a mulher deles queria ir embora e tal. E finalmente ele convenceu o Maxime a assumir a gerência. Ele foi o 3º gerente geral da empresa, no lugar do Charlie. O Maxime tinha uma cara. Isso foi em 60, porque eu comecei a trabalhar lá em 59 e ele ficou 1 ano, por aí 60 por aí. A grande característica do Maxime era ser um excelente cliente. Ele tinha talento para esse negócio, como cliente. E enquanto que a concorrência eram todos pesquiseiros. Então, ele ganhava muita, digamos,
entrada nas empresas por falar a língua do cliente. E quando ele voltava para o escritório, ele reunia a equipe e dizia assim, bom, agora o que a gente faz, como é que não faz. Mas ele trazia o problema. E quando eu fiquei lá sendo cliente dele, o Sobel foi embora, era natural. A outra empresa de pesquisa que havia no Rio era a Marplan, que foi aberta depois do IPOM, e o INESE estava em São Paulo, né? Então, durante bastante tempo, os concorrentes eram a Marplan, lá no Rio, e o INESE. Então, era uma espécie de confraria. Eram concorrentes, mas todo mundo estava bem, se respeitava e tal. E havia até ajuda, às vezes, numa situação de emergência, a gente conseguia ajuda dos colegas, né? Mas, enfim, eu fiquei 5 anos trabalhando na VIC Farmacêutica e lá fiquei até final de 63. O Brasil estava muito confuso, havia aquela grande insatisfação com o Jango Goulart, que em relação aos políticos atuais nossos era um pivete batedor de carteira. Enfim, para encurtar a história, eu aceitei uma proposta do Maxime para sair da VIC e montar o primeiro painel de lojas, o equivalente ao que a Nielsen faz hoje no Brasil. Ele já tinha chegado à conclusão que esse negócio de pesquisa DOC é muito bom, mas não dá dinheiro, e que pesquisas contínuas é que devia e decidiu criar um painel de loja no Brasil e me chamou para ser o tocador dessa obra. Painel de varejo, exatamente. O Otávio tinha criado um painel de varejo só de farmácias, 30 farmácias no Rio, 30 farmácias de São Paulo, e isso ia tocando e tal, mas era pequenininho, e o Maxime queria um painel para tratar de fast moving consumer goods. E eu fui pedir demissão para dizer que eu ia trabalhar com o Maxime, e o meu chefe, que eram 2 americanos que eram muito bons, me disseram, não está na hora. Como não está na hora? Abriram uma gaveta, olha o Telex que chegou, eu fui ver a data, tinha chegado há 5 dias atrás, aprovando o seu treinamento que nós propusemos. Você vai passar 2 meses em Londres, 1 mês em Paris, 1 mês em Milão, não sei quanto em Nova York, tanto em México e tanto tempo em Bogotá. Está aprovado o plano aqui. Como é que você vai sair da empresa nessas circunstâncias? Aquilo era para tirar o chão da gente, né? Eu digo, mas por que isso? Não, porque a gente quer que você seja o futuro diretor de marketing para substituir o Paul Quinn, e para isso você precisa de treinamento. Era uma oportunidade do ponto de vista profissional impossível de rejeitar. Era um programa realmente detalhado que eles tinham feito. Não tinha sido uma coisa improvisada e tal. E eu disse para o Maxime vai ficar para outro ano, porque a gente ficou meio aborrecido, mas compreendeu. Então eu fui para fazer essa viagem, que foi uma experiência fantástica para mim. E quando eu volto, os planos de investimento no Brasil tinham sido rejeitados por causa da situação. Ou seja, a conjuntura era, no momento em que eles aprovaram esse plano, foi lá no início do ano. E a coisa foi fervendo, foi que aconteceu. Bom, quando chegou em outubro, novembro, eu fui informado de que nada daquilo que estava previsto de acontecer no ano seguinte iria acontecer, porque os caras não iam mandar um centavo para o Brasil, né? Dentro daquela circunstância, ninguém sabia o que ia acontecer com o Brasil. Então, eu me encontrava regularmente com o Maxime. O fato é que, com o Maxime, como é que foi, como é que não foi, da viagem ele já sabia como é que tinha sido. Aí eu cheguei e falei, e aí? Como é que os americanos vão botar dinheiro no Brasil diante dessas circunstâncias? Como é que não é? Ele falou, tá meio complicado e tal. Então, vamos conversar. Aí ele voltou, disse, eu não comecei ainda, querendo que você comece a abrir esse negócio. Aí eu telefonei nessa altura eu telefonei pro cara de Nova York, que tinha se tornado
mais amigo, principalmente quando eu passei lá um mês e tal de treinamento, e ele era colombiano, Lu Santa Maria, e disse: Lu, é uma pena que vocês não vão mais investir dinheiro no Brasil, então eu vou embora, não vou ficar aqui esperando coisa. Ele disse: não pode ir embora sem vir conversar comigo aqui, eu tenho um lugar para você fora do Brasil. Mas o Lu era um amigão, ele tinha... Não, Paulo, para mim é uma desfeita. Corto relações com você se você não pegar um avião amanhã à noite ou hoje à noite, sei lá, e vir para cá e conversar comigo. Eu cheguei lá e disse: Lu, eu vim me despedir, agradecer. Ele falou: na verdade você veio aqui para ir para o México amanhã, para ser, eu quero que você seja o diretor de marketing da empresa mexicana, que vai ser muito mais do que é no Brasil. A empresa é 5 vezes maior. Agora você fala espanhol, você vai gostar do Armando Gutierrez e tal. E acabei pegando o avião, cheguei na cidade do México. O Armando foi com a mulher me buscar no aeroporto, que é uma coisa, os mexicanos fazendo isso, porque estava realmente... A missão dele era seduzir o cara. Seduz o cara. Me levou para jantar num lugar fantástico e tal, coisa. É muito bom. E eu fiquei encantado com o sujeito, ele era realmente... Como o Lu tinha falado, ele era um craque extraordinário. O fato é que me deixou no hotel, no dia seguinte eu me apresentei no escritório às 9 horas ou 10 horas, enfim, na hora para conversar com ele, e havia um clima de catástrofe. Ele tinha morrido durante a noite. O Armando, com quem eu ia trabalhar, o presidente da companhia, morreu. Eu fui a última pessoa, além da mulher dele, a vê-lo vivo. Uma coisa assim que foi um negócio brutal. Eu disse: isso aqui é uma mensagem, né? Eu não acredito em Deus, mas isso é uma mensagem meio... E a segunda mensagem foi o Telex, que chegou de Nova York, dizendo que quem vinha temporariamente, substituí-lo temporariamente, era a única pessoa do escritório de Nova York com quem eu não me dava. Ele chegou no voo e eu já estava no aeroporto pegando o voo de volta para Nova York. Cheguei lá e disse: Lu, se você conseguir ressuscitar o Armando, estamos aí. Agora para trabalhar com aquele filho da puta, vai rolar. Ele disse: eu compreendo. Eu disse: Lu, o destino, ele teve que aceitar. Eu voltei para o Brasil e disse: Maxime, você é um desgraçado, você colocou essa praga para matar o cara, que história é essa? Mas enfim, aí nós começamos a trabalhar nós chamávamos na época do Audi Venda. Isso foi em janeiro de 64, ou seja, no olho do furacão, que é o ano que houve o golpe. O fato é que nós criamos o Audi Vendas em 64, então nós criamos a empresa paralelamente. E foi uma luta, porque há um sujeito que vocês devem entrevistar, que é o Maximiliano Herrlinger. O Maximiliano era chefe de campo, e foi com o Maximiliano Herrlinger que eu batalhei a instalação da amostra de loja. Foi um trabalho bastante duro, e a gente conseguiu tocar isso até que a Nielsen se instalou no Brasil. E quando a Nielsen se instalou no Brasil, nós tínhamos em paralelo iniciado em 67, 68 a criação do Audi TV, que era a medição de audiência de televisão com aparelhos, né? E estávamos então numa luta com o Ibope. Nós, na Audi TV, lutando com o Ibope. E aí, o negócio de Ibope na minha vida aconteceu há muitos anos mais tarde. O Ibope fazia medição de audiência de televisão desde os anos 50 e tal, né? Com entrevistas de porta em porta e tal. Então nós estávamos na luta com o Ibope e de repente com um novo produto. E tínhamos que lutar contra a Nielsen com o painel de lojas. Quando a Nielsen entra, nós dissemos: então a gente não vai conseguir enfrentar uma guerra das duas linhas de produto, brigar com a Nielsen no painel de varejo e brigar com o Ibope no painel de televisão. Isso não sobreviverá. Então nós resolvemos abandonar o painel de lojas. Houve um incidente desagradável, porque havia um painel de lojas na Argentina que era tocado por um sujeito que
eu prefiro não mencionar o nome porque é um bandido, mas enfim, tentei fazer uma saída que era uma aliança com ele, e o Maxime estava viajando nessa época, me disse, eu não acredito, sei que esse cara é um bandido, não faça negócio com esse cara. Mas quem tocava a empresa era eu, Maxime, eu que tocava o painel, mas Maxime tocava o IPON, né? E eu tomei a decisão contra o conselho dele e quebrei a cara, porque o cara era um bandido mesmo, o cara nos roubou até os mapas com quem a gente trabalhava. Mas o fato é que nós começamos, então, em 68, a medir a audiência de televisão com o primeiro TV-metro, cujo inventor chama-se Hélio Silveira da Mota, que faleceu há pouco tempo, cujo filho é diretor do Ibope até hoje. Ele começou a trabalhar comigo, com o Maxime, quando ele estava ainda na faculdade. E Luiz Antônio é um grande craque, Luiz Antônio Silveira da Mota. Ele é um craque, ele é o responsável por essa situação do Brasil ser uma posição de destaque na medição de televisão no mundo inteiro. O aparelho do Hélio, o primeiro, era todo eletromecânico. E ele registrava o estado de sintonia do aparelho de televisão perfurando uma fita telex a cada minuto, indicando o estado de sintonia do aparelho, dos códigos. Quando fizemos a primeira amostra de São Paulo e preparamos em seguida uma amostra do Rio de Janeiro, e o aparelho instalado no Rio já era um upgrade do primeiro, que ele já não era apenas eletromecânico, ele tinha toda a parte elétrica, já era eletrônica. A segunda versão ele já fez tudo aquilo eletronicamente, com transistor, com não sei o quê. E o grande avanço era o seguinte: o primeiro aparelho, quando tinha algum indício, você tinha que levar da casa do domicílio da pessoa, te levar o aparelho embora e depois trazer. Ou então, depois de um certo tempo, a gente passava a andar sempre com um, e aí, dessa encrenca, botava o aparelho, mas o aparelho era pesado, era grande. O segundo aparelho que o Luiz fez já pesava quase que a metade, sei lá, e toda a parte que dava problema era a parte eletrônica. Então era uma gavetinha. Deu problema, tirava a gavetinha, botava outra gavetinha e acabou. Então foi um grande avanço essa parte do aparelho. E no dia em que nós saímos do coquetel de lançamento lá no Rio, do segundo TV-metro, e eu estava todo entusiasmado e tal, e o Luiz Antônio disse: é uma pena que já esteja obsoleto. Nós tínhamos acabado de instalar. Eu digo: como, Luiz Antônio? Está obsoleto. Isso aí é uma coisa obsoleta, esse negócio de eletromecânica, é coisa do papai e tal. Que ele, aliás, mas ele era queridíssimo, mas ele, tanto que ele fez, né, porque era muito, adorava o pai. Só que quando ele terminou de entregar aquilo, no dia seguinte ele me mostrou o esboço do aparelho solid state, sem nenhuma parte móvel, que era uma caixinha desse tamanho, só eletrônica, né? Ou seja, foi já em 71, ele já estava com a terceira geração, não apenas na cabeça dele, mas já toda no papel, né? Enfim, isso aí é o início da minha carreira, mais ou menos, né? E aí, uma coisa só para entender, o Maxime, ele continuou esse tempo todo no IPON como sócio? Ele era o sócio, inicialmente era sócio majoritário. Ao longo dos anos eu fui adquirindo uma parte maior do negócio e chegamos a estar 50-50 em certo momento, mas ele sempre tocava principalmente o IPON, né? O meu foco era mais em cima dos serviços contínuos. E na parte de Auto TV, como ele estava morando em São Paulo, porque aí ele se mudou para São Paulo logo no início da operação e me deixou tomando conta da operação no Rio. A parte de Auto TV comercial, ele tinha muito mais presença do que eu, porque ele está morando em São Paulo. Então, né?
E o meu relacionamento era com os clientes do Rio, Globo, Coca-Cola, essas coisas, clientes grandes, mas e ele cuidando dos clientes de São Paulo. A gente regionalizou um pouco a comercialização. A parte de produção, processamento de dados e toda, quem dirigia era eu. Então, quando começou o Auto TV, a gente já estava com a equipe de processamento de dados no Rio e a gente continuou processando lá. Aí tem um intervalo nisso aí, que é na nossa entrada no painel de consumidores, que hoje se chama Latin Panel. Nós tínhamos o serviço de medição de audiência de televisão e tínhamos abandonado o painel de varejo. Isso a gente não se conformava com isso. E nós descobrimos que havia um negócio chamado painel de consumidores, que era principalmente europeu, não havia nada disso nos Estados Unidos. Era uma associação chamada Europanel, que era composta por a GfK, que fazia na Alemanha, a IHA, que fazia na Suíça, que mais tarde foi adquirida pela GfK, era a Secodip, que fazia isso na França e que atualmente pertence à TNS. A Secodip foi comprado pela Sofres, que depois foi comprado pela TNS, pela Nelson. E finalmente na Espanha era a Gimpano e assim por diante, enfim. A AGB na Inglaterra. E nós fomos fazer uma viagem à França, o Maxime e eu, para conhecer a empresa francesa, chamada Secodip. Nos anos 70, a gente começou o painel de consumidores em 78, 10 anos depois de começar o Auto TV. Então, no meados dos anos 70, nós fizemos essa viagem para conhecer o pessoal da Secodip e gostamos muito deles. Nos tornamos amigos assim instantaneamente, éramos craques. E eles, o Sérgio de Langlade, que era o diretor que tocava essa operação, gostava muito do suíço da IHA. E aí começou a empresa. Os sócios eram a GfK, uma participação pequena, a Secodip também, a IHA é que tinha a principal participação, e nós. E a gente começa uma batalha terrível com a Nielsen, porque a Nielsen tinha acabado de começar um painel de consumidores. E foi uma batalha duríssima, e foi uma batalha feroz, duríssima, até que em 1990 e muitos, houve a entrada do grupo WPP na nossa área de mídia. Em sequência a isso, a Nielsen concluiu que não era bom negócio continuar brigando com a gente, porque eles vinham perdendo muito dinheiro. Mas a história, eles estavam perdendo dinheiro achando que um dia a gente iam ganhar do Ibope. Agora, o Ibope associado à WPP, o raciocínio deles deve ter sido esse. O Ibope vai perder dinheiro, um belo dia a WPP vai se tornar majoritária, mas a gente nunca vai conseguir que o Ibope venda pra gente. Acabou. E então vieram nos procurar para fazermos as pazes, e aí foi uma paz duradoura, porque nós dissemos: a gente não quer comprar, a gente quer que vocês se tornem sócios. Pelo menos é uma maneira de assegurar uma continuidade na relação. A WPP tinha 35% do negócio, então nós vendemos 11 para a Nielsen. A WPP baixou para 31, nós ficamos com 58, que era 65, 35, passou a ser 58, 31 e 11. E a Nielsen ficou sócia da gente. O Paulo Montenegro, quando eu me tornei sócio do Ibope, já não tinha função executiva. Aconteceu que quando o Paulo teve
um infarto e ficou bastante tempo se cuidando. Quando eu entrei no Ibope, ele era o presidente ainda, ele ia ao escritório todo dia, mas ele sabiamente tinha passado a direção da empresa adiante. A gente conviveu bastante tempo. Ele morreu, tem alguns 10 anos por aí. Você sabe que o Ibope foi fundado em 42, né? E que foi fundado por um paulista. Era dono de uma rádio. O Auricelio cria a empresa porque ele foi aos Estados Unidos, viu a audiência de pesquisa de rádio, se encantou, resolveu chegar no Brasil e fazer uma pesquisa. God knows que maneira ele fez essa pesquisa, mas o fato é que ele andou, soltou gente na rua fazendo pergunta, né? E a conclusão que ele chegou é que a rádio dele tinha um baixíssimo nível de audiência. Ele vendeu a rádio. E ficou com a pesquisa. E nessa época, o mercado do Rio de Janeiro era mais importante do que o de São Paulo. A capital ainda era lá e tal. Então ele tinha que abrir um escritório no Rio. E ele abriu um escritório no Rio e contratou uns 3 pessoas, entre elas o Paulo Montenegro, que era um garoto. E passado o tempo, acho que ele perdeu o interesse pela coisa e resolveu vender a empresa. Então o Paulo é sócio, digamos, não o fundador, mas entrou logo depois. Ele era muito mais, digamos, envolvido com a parte de relacionamento, vendas e tal, do que com a parte técnica. Para a parte técnica, ele tinha um especialista chamado Perigô, que era um panamenho, que foi diretor técnico muitos anos, que era sócio dele e continuou sócio até morrer, Perigô. Paulo era uma pessoa muito simpático, muito querido, de uma generosidade espantosa, entendeu? Um sujeito assim, fantástico. E tinha quantidade de amigos enorme, entendeu? Um sujeito muito interessante. Eu tinha, quando não éramos concorrentes, o meu relacionamento com o Paulo era extremamente superficial, mas extremamente amistoso. E com o Perigô a gente se estranhava, porque ele era o cara que tocava a parte técnica, né? E evidentemente a gente tinha um aparelho, ele fazia coisa de porta em porta, então ele tentava desmoralizar o aparelho, a gente dizia, enfim, a minha relação com o Perigô nunca foi amistosa, com o Paulo sempre foi, né? E por razões óbvias, né? Porque o Paulo jamais se preocupou, nunca viu o Paulo fazer um comentário que fosse a respeito da nossa metodologia, não estava interessado nisso. E o outro não, o outro era... Mas enfim, foi uma figura muito interessante. Ibope, você assumiu que função? A minha primeira função foi de presidente da empresa de painel de consumidores, que foi em 85. Né? Em 1990, começou a se abrir perspectivas de podermos levar a mídia para fora do Brasil, porque a televisão no Brasil atravessou a ditadura nas mãos da iniciativa privada, né? Na América Latina, os anos negros, os anos de chumbo, a televisão foi estatizada na Argentina, foi estatizada em vários lugares e tal. O clima não era favorável a você fazer medição de audiência lá fora e fazer investimento lá fora. Em 90, tudo estava se clareando. E nós resolvemos começar a investir nessa área. E eu assumi a parte internacional disso. E fui aos poucos deixando a parte do painel. À medida que foi se intensificando esse negócio, não dava para fazer as duas coisas, eu passei adiante a direção do painel. Que mais tarde a gente recebeu como sócio a NPD americana, mais tarde a gente se associou com a TNS, no final viramos um terço com a TNS, e a final de 2007 a gente vendeu, tanto os americanos quanto nós vendemos tudo para a TNS. Mas, então de 1990 em diante, passei a me dedicar quase que exclusivamente à parte de mídia. Lancei a empresa no México, Colômbia, no Peru, no Chile,
Argentina, Paraguai, Uruguai, Guatemala, Costa Rica. No Panamá a gente comprou a empresa da Nielsen, no Equador também, na verdade. Nós todos a gente criou. E quando foi em 2001, mais ou menos, a data precisa também está aí, eu assumi a direção geral do grupo. A empresa estava saindo da crise da internet e havia necessidade de uma consolidação e tal. A gente era uma federação de empresas, a gente tinha um monte de negócios, né? E era necessário juntar tudo, fazer economias e, enfim. E eu passei alguns anos fazendo isso. E até 2005, quando eu deixei de ter uma função executiva no grupo. Não tenho mais nenhum subordinado, o que é o melhor dos mundos. Não ter subordinado é o melhor dos mundos. Eu acho que o primeiro é a criação do painel de varejo no Brasil, em 64. A criação da empresa de medição de audiência de televisão, em 67, 68. A criação do painel de consumidores, que eu acho que foi em 78. A expansão do painel de consumidores de uma coisa assim, Rio e São Paulo, para um painel nacional, em 85. Foi um grande salto, né? Uma grande ousadia isso. A expansão do Ibope para a América Latina, iniciada em 90, se tornando a maior empresa da América Latina. Se são de coisas externas, eu diria o seguinte, né? Em primeiro lugar, quando eu comecei a trabalhar pesquisa, com frequência a pesquisa era feita para justificar decisões já tomadas. Ou seja, o camarada tocava uma empresa aqui, ele queria fazer alguma coisa, Chicago, Paris, Nova York, ou Londres, ou o que seja, dizia, mas tem que ter uma pesquisa para fundamentar isso. Então, o cara já sabia o que queria. Isso era péssimo. A contrapartida muito boa era que a gente lidava com o presidente da companhia. Então, eu acho que foi um privilégio ter passado vários anos em que eu não me relacionava com o pesquiseiro, me relacionava com o tomador de decisão. Porque não havia pesquiseiros quase nas empresas, com exceção da Leva, da Nestlé, da Ventilação Química, Coca-Cola. Assim, né? Coca-Cola, durante vários anos, eu me relacionava com o diretor de marketing, porque eles não tinham diretor de pesquisa, gerente de pesquisa, nem nada, e era um grande cliente. Aí, eu quando trabalhei para a IBM, eu levava os questionários para o Amorim aprovar. O Amorim era o presidente da IBM. Havia muito disso. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que caía sobre as suas costas a totalidade da responsabilidade técnica, mas ao mesmo tempo você sabia o que o cara queria para tomar uma decisão. Não tinha nenhum intérprete no meio da história. Então, era muito gratificante isso. Eu, a impressão que tenho é que isso lá para o início dos anos 70 começou a acelerar a entrada de pesquiseiros dentro das empresas. Ele deixou de ser uma coisa localizada nas grandes organizações. Um dos fatores interessantíssimos era a ida aos congressos da ESOMAR. Eu ia para um congresso da ESOMAR nessa época e eu não conseguia ver uma apresentação sequer. Eu cansei de voltar frustrado de não ter assistido a uma única palestra. E não é que eu ia para a praia passear, era porque nessa época, tomada de decisão sobre fazer ou não fazer pesquisa no mundo inteiro era tomada por um cara do headquarters. Então, o especialista da empresa de bebidas tal, ele ia para o congresso da ESOMAR para poupar viagens. Ele chegava lá e ele tinha uma reunião de trabalho do primeiro momento até o dia seguinte do congresso. E com isso ele economizava, dezenas de viagens. Nessa época os problemas de segurança não eram como são hoje, então você recebia uma lista no início do congresso, onde estava lá
o senhor João Benedito das Tantas está no hotel tal. A dona Ana Maria, não sei, está no hotel tal, porque não havia, hoje em dia, impensável deixar fazer uma coisa para o pessoal. Resultado, você chegava, pegava a lista e dizia assim, eu quero ver o João, a Ana Maria, o Chico e tal. Aí você saía, percorrer os outros hotéis e entregar um cartão seu no keyhole, naquele buraquinho de botar a chave, né, de cada uma das pessoas que você queria ver. Atrás você botava hotel tal, apartamento tal, telefone tal. Não tinha celular, nada. Resultado, aí ficava aqueles choves, telefonema no primeiro dia, e aí você marcava todas as entrevistas e você então saía. Ia tomar café da manhã com um, tinha uma reunião às 10 horas, uma reunião às 11, almoçava com outro às 2 da tarde, até o final do dia. Um dia, 2 dias, 3 dias. E com frequência eu ficava um dia a mais e voltava para casa com isso de solicitação de proposta. Em alguns casos, levava a aprovação de uma coisa que a gente tinha trocado figurinha por telex ou o que seja. E para nós era fantástico, porque eu sempre pagava com folga a minha viagem a somar com as pesquisas vendidas. E para os compradores, poxa, o cara deixava de ir ao Brasil, deixava de ir ao México, deixava de ir não sei aonde, para viagens caras e longas, porque ele resolvia tudo no Congresso para os próximos meses. Então era uma feira. Isso deve ter começado muito lá para trás, né? Mas eu comecei a frequentar os congressos da ESOMAR no final dos anos 60, início dos 70. Com o correr do tempo, as empresas passaram a delegar a tomada de decisão para os escritórios locais, que se fortaleceram, passaram a ter gente de pesquisa dentro. Uma fase de transição em que essas pessoas reportavam ao chefão em Londres, em VV e não sei aonde, e com o correr do tempo, à medida que foram se aposentando esses senhores lá, o grande craque da Coca-Cola, por exemplo, o Ted, ele era um cara que começou, quando a Coca-Cola estava em Nova York, ele era meu cliente, e ele passou para Atlanta depois, e era um craque. Ele vinha ao Brasil, ele não gostava de ESOMAR, então ele vinha ao Brasil, ele discutia comigo o plano do ano inteiro, e ia embora. E ele não tinha uma pessoa de pesquisa aqui, mas o cara conhecia tudo sobre o Brasil, o cara era um craque. Com o correr dos anos, acabou, essa função não existe mais. Então isso é uma grande mudança no cenário. As pesquisas passaram a estar subordinadas novamente aos chefões, mas não ele diretamente mais, agora por intermédio de uma organização. Quer dizer, isso é uma mudança importante na campo da pesquisa. E estamos vivendo também agora uma época em que há uma profissionalização forçada pela entrada das multinacionais, entre outras, GfK, né? Que é relativamente, na história da pesquisa do Brasil, é relativamente recente, né? A Research International foi um acaso, porque na verdade estava aqui como órgão da Lever, né? E um belo dia ela sai fora da Lever, que foi no final dos anos 80, ou início dos anos 90, por aí, né? Nessa época era a maior empresa de pesquisa doc do mundo, nessa época era o Research International. A impressão que eu tenho é de que as empresas ganharam uma escala que não tinha, né? Certo? Havia uma grande quantidade de boutiques da melhor qualidade e que, pouco a pouco, foram sendo substituídas por mega empresas. Então, a vantagem maior é que a sucessão é assegurada de uma maneira mais profissional. É uma pena a gente... Eu convivi com o INESE, numa época em que eu fui cliente do INESE, concorrente do INESE, assisti ao INESE acabar. A LPM hoje é uma pálida imagem do que ela foi. Foi um concorrente fortíssimo, né? Quer dizer, então as boutiques, elas têm essa questão elas têm uma vida útil. Elas nascem, crescem e morrem, né? De maneira que acho que há uma vantagem para o meio ambiente, a profissionalização. Você pode perder um pouquinho, não vou dizer da qualidade, mas do lado sexy da coisa, quando você tem um dono
é um craque que faz, que acontece e tal. Mas você tem a instalação de processos, a instalação de... Né? Mas isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Né? Eu vivi, nos últimos anos, uma experiência de acompanhamento do declínio da participação de mercado dos pesquisadores no mercado da informação. A gente está cada vez mais transformando numa commodity. E as grandes consultorias comprando pesquisa e levando resultados com recomendações, etc., para a alta direção das empresas. Né? Então nós estamos vivendo uma fase que vai passar por grandes alterações. Traduzindo em miúdos, nós temos que ser consultores que utilizam a pesquisa quando ela é necessária. Pelo fato de não ter sido um pesquisador de origem, e sim um cliente na origem, isso foi um fenômeno que se deu com o Maxime e comigo, casualidade, eu instintivamente, sem grande reflexão, eu quando me reunia com um cliente, ele tinha que me convencer de que ele precisava de pesquisa. Essa função de consultor é uma obrigação nossa. Não deixar o cliente fazer pesquisa quando ele não precisa. E tem mais, né? Quando você diz para o cara não faça pesquisa, você ganha o cara pro resto da vida. Ele é seu. Ele passa a ter uma confiança. No dia que você diz faça, ele vai fazer. Isso eu acho que, de certa maneira, essa atitude com relação a isso, ela é extremamente positiva. Ela só tem um grande problema. Não passa pelo birô de compras, não passa pelo o jovenzinho, a jovenzinha que está lá com a função de coordenador de pesquisa, que fica até insultado de você dizer para ele que aquele projeto que ele desenhou é uma porcaria. Então é complicado isso. É perfeitamente possível fazer isso quando você lida com o presidente da companhia, com o dono da companhia.